Pensa só, quem nunca sonhou em ser dono de um imóvel e viver de aluguel? Imagina, ter uma parte de um prédio comercial, ou quem sabe até de um shopping. Só que aí a gente cai na real, né? Os custos, a burocracia, tudo isso parece uma barreira gigante, coisa para quem já tem muita grana. Mas e se desse para ser sócio de um shopping, de um hospital ou de um daqueles galpões logísticos enormes, com pouca grana? Soa até bom demais para ser verdade, não é mesmo? Pois é, a resposta para essa pergunta pode surpreender bastante. E a solução para isso tem nome, viu? É o Fundo de Investimento Imobiliário, ou, para facilitar, FII. A ideia por trás olha, é genial de tão simples. Imagina um condomínio de investidores. É isso. Um monte de gente junta uma grana, uma gestão profissional pega todo esse dinheiro e investe em empreendimentos imobiliários gigantes. E no fim das contas, cada pessoa que participou vira dona de um pedacinho de tudo isso. Esse pedacinho é o que a gente chama de cota. Tá, beleza. Então o investidor tem uma cota. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Do que é feito esse fundo, afinal? Quais são os tijolos que formam essa construção? Olha, basicamente a gente pode dividir em dois grandes grupos. Primeiro, tem os fundos de tijolo. O nome já diz tudo, né? Eles investem em imóveis físicos, de verdade. Shopping, galpão logístico, hospital. E do outro lado, tem os fundos de papel. Esses, em vez de comprarem o prédio em si, eles investem em dívidas do setor imobiliário. É como se o fundo emprestasse dinheiro para uma construtora, por exemplo, e recebesse juros por isso. Certo. Então já entendemos o que são e do que são feitos. Agora vem a pergunta que não quer calar, né? Como é que se ganha dinheiro com isso? Bom, existem basicamente duas maneiras principais. A primeira delas é a renda mensal. Pensa nela exatamente como um aluguel. Sabe por quê? Por lei, os fundos são obrigados a distribuir a maior parte dos lucros que vêm dos aluguéis dos imóveis, por exemplo, para os donos das cotas. E o melhor de tudo é que essa grana costuma pingar na conta todo santo mês. Vamos trazer isso para um exemplo prático para ficar mais fácil. Imagina um investimento de R$ 1.000. Com essa grana, deu para comprar 10 cotas, cada uma custando R$ 100, certo? Aí digamos que o fundo pague 80 centavos de rendimento por cada cota. Fazendo a conta, o investidor recebe R$ 8 naquele mês. Pode até não parecer muito à primeira vista, mas o importante é a ideia. É um fluxo de renda, um dinheirinho entrando na conta todo mês. Beleza, essa foi a primeira forma. A segunda maneira de lucrar é com a valorização da cota. É o que o pessoal chama de ganho de capital. Para entender, é só pensar nela como se fosse uma ação na bolsa de valores. Se o fundo está indo bem, os imóveis dele estão se valorizando, o que acontece? O preço da cota tende a subir junto. Vamos a outro exemplo rápido. Uma cota foi comprada por R$ 100. Depois de um tempo, ela foi vendida por 120. Pronto, o lucro foi de R$ 20. O ponto-chave aqui, o pulo do gato, é entender que o ganho pode vir de dois lados ao mesmo tempo, dos aluguéis que pingam todo mês e também da valorização da cota com o passar do tempo. Mas olha, talvez a maior mágica dos fundos imobiliários seja uma coisa chamada diversificação. Pensa bem, como é que pode, com um único investimento, uma pessoa se tornar dona de um portfólio com vários imóveis diferentes? Pois é, a ideia é justamente essa. Com um valor relativamente baixo, tipo R$ 100, o investidor consegue se expor a uma carteira de imóveis que, somada, vale milhões e milhões. Parando para pensar, tentar fazer isso sozinho seria praticamente impossível, né? Vamos dar uma olhada num exemplo de carteira. Com uma única cota, uma só, a pessoa pode ter um pedacinho de, sei lá, 2 shoppings, 5 galpões logísticos e um hospital. Ou seja, ela está participando de todos esses negócios ao mesmo tempo. E o melhor, sem ter a dor de cabeça de administrar ou comprar um imóvel inteiro. Ok, a ideia parece incrível, né? Mas e na prática? Como é que se faz para dar o primeiro passo e começar a investir de verdade? Olha, o processo é bem mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Primeiro passo, abrir uma conta numa corretora de valores. Segundo, acessar a plataforma de negociação, que é o famoso home broker. E terceiro, é só digitar o código do fundo, que a gente chama de ticker, e comprar quantas cotas quiser. Sério, é simples assim. Então, para a gente resumir aqui os superpoderes dos FIs, eles são uma porta de entrada super acessível para o mercado imobiliário. Eles dão a chance de receber uma renda mensal, diversificam o investimento de forma automática e, um ponto muito importante, eles têm bastante liquidez. Pensa comigo, é muito mais fácil e rápido vender uma cota na bolsa do que esperar meses ou até anos para vender um apartamento, né? E aí fica a pergunta no ar, né?
Se com uma única cota dá para ter um pedacinho de tantos negócios diferentes, que tipo de imóvel faria parte da primeira cota de um investidor? Seria um shopping, um galpão logístico ou, quem sabe, um prédio de escritórios de luxo? Fica aí a reflexão.